Uma família sente que está sendo ameaçada por um espírito maligno na casa onde mora e decide instalar câmeras para filmar e tentar entender os barulhos aterrorizantes e os fenômenos estranhos que ocorrem na residência. Mas eles não estão preparados para o terror que se aproxima. É de deixar qualquer um de queixo caído perceber quão grande pode ser o público fiel aos filmes de terror. Esse é um gênero que só encontra paralelo nas comédias românticas na equação falta de originalidade inversamente proporcional ao sucesso nas bilheterias. Parece que quanto maior for o número de clichês e a previsibilidade da trama, maior será o grau de aprovação do espectador. Só assim para explicar a longevidade de séries como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Pânico e Jogos Mortais, entre tantas outras. E agora temos também esse Atividade Paranormal, que em menos de 2 anos já se confirma como uma trilogia. E pode-se apostar que não irá parar por aqui. Antes de mais nada, vamos esclarecer as origens desse terceiro episódio. Os diretores, Henry Just e Ariel Schulman, não possuem relação alguma com os 2 longas anteriores. A conexão está com o roteirista Christopher B. Landon, autor também da trama do segundo filme. Quanto aos atores, também temos um elenco completamente novo, e assim como já é de praxe na série, composto por novatos desconhecidos. A fotografia, mais uma vez, segue o estilo já visto, de câmera na mão e visual caseiro, como se o que estamos vendo fosse a edição de um material encontrado por acaso e filmado pelos próprios personagens, sem a intenção de produzir uma ficção, e sim um registro documental. Esse é o charme principal. A busca pela veracidade é constante, mesmo se tratando de uma história de fantasmas. Para quem não lembra, é importante um resgate. No primeiro filme, de 2007, mas exibido nos cinemas somente em 2009, pois 2 anos foi o tempo que levou até encontrar um distribuidor e, posteriormente, virar um fenômeno que arrecadou em todo o mundo quase $200 milhões, cerca de 13 mil vezes o seu orçamento. O casal Katie e Micah passam a ouvir barulhos estranhos pela casa e decidem registrar em vídeo todos os ambientes do imóvel durante as 24 horas do dia. O que acabam vendo, principalmente nas imagens noturnas, é de deixar qualquer um de cabelos em pé, pegadas no chão, móveis se movendo, cobertas voando pelo quarto, luzes se acendendo e apagando aleatoriamente. Depois de uma continuação que não se justifica, feitas às pressas e lançada 1 ano depois, chegamos a esse terceiro episódio que ao menos tenta fazer sentido. Agora, voltamos no tempo até os anos 80, quando a protagonista do primeiro filme era uma criança, e o que presenciamos são as primeiras manifestações sobrenaturais em sua casa, o que, consequentemente, acontece com sua família e a origem de todos os seus problemas futuros, e até uma possível explicação para tudo o que vimos nos 3 longas até então. Se antes tudo procurava ser mais sutil e o tom adotado era majoritariamente o de suspense, em Atividade Paranormal 3, o que temos é terror pesado. E o fato de se passar principalmente com 2 crianças, Katie e a irmã, é ainda mais perturbador. Com bons sustos e um enredo que busca ser coerente, peca apenas pelas soluções exageradas e pelo final anticlímax, que numa única jogada busca encontrar uma justificação para tudo que fora explorado nos 3 longas. Mesmo assim, não tem como ser algo além do que mais do mesmo, que irá agradar apenas aos fãs desse tipo de passatempo especializado em estimular os sentidos mais primários e enaltecer reações básicas, sem qualquer sinal de profundidade. É escapismo simples e direto, e com orgulho, e inteligente o suficiente para ser curto o bastante para terminar antes que a repetição de chavões comece a cansar. Comparações entre mídias à parte na oportunidade de lançamento de Black. Isso em 2008,
O último disco do AC/DC, depois de quase 8 anos, li uma crítica especializada, bem pertinente, que dizia algo mais ou menos assim: os novos fãs podem até reclamar que há mais de 30 anos a banda faz o mesmo som, mas é justamente por isso que eles fazem tanto sucesso. Qualquer guinada ou alteração drástica na fórmula pode tirar as características que atraíram essa base tão sólida. É com essa obrigação de dar aquilo que o público espera que a terceira parte do fenômeno Atividade Paranormal, quarto filme da franquia contando com o spin-off em Tóquio, estreia nos cinemas brasileiros, junto com o resto do mundo, em 21 de outubro de 2011, depois de uma pré-estreia em São Paulo, através do voto dos fãs no site oficial, e uma premiere exclusiva na última edição do Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. E para quem se assustou com os anteriores, a linha de raciocínio continua sendo a mesma. Pela terceira vez, o filme entrega aquilo que pagamos para ver e, desta forma, continua tão instigante como os anteriores. Novamente, sem créditos de abertura e trilha sonora, o prequel do prequel começa em 2005, antes dos eventos de Atividade Paranormal 2, com Christy Sprague Graydon, ainda grávida de Hunter, recebendo uma caixa de velhas fitas VHS da irmã Katie Featherston, um ano depois. Enxertado na linha do tempo de Atividade 2, quando a casa aparece revirada de ponta cabeça, as fitas desapareceram do porão onde estavam guardadas. Então, votamos mais uma vez no tempo, para 1988, e o conteúdo das fitas começa a ser exibido na sequência. As pequenas Katie, Chloe Sangari, e Christy, Jessica Tyler Brown, vivendo com sua mãe, Julie, Lauren Bittner, e seu namorado Dennis, Christopher Nicholas. O homem da casa tem um negócio próprio filmando casamentos com a ajuda do jovem Randy, Dustin Ingram, o que o faz ter acesso aos mais modernos equipamentos de áudio e vídeo da época. Christy começa a interagir com um amigo invisível chamado Toby. O que parece comum para uma criança de tão pouca idade, logo começa a alimentar suspeitas devido a uma série de eventos estranhos na casa após um pequeno terremoto na residência. Intrigado, Denise decide capturar outros incidentes colocando câmeras em seu quarto e no quarto das crianças, e algum tempo depois na sala e cozinha, tendo o inconveniente tecnológico de trocar as fitas a cada 6 horas e repassar as gravações no dia seguinte. Quando o letreiro anuncia que se trata da Noite Mumubra 1, o público sabe que os sustos não tardarão a começar, com o medo que irá dominar a família, até então aparentemente normal. Atividade Paranormal 3 não trabalha com novos conceitos, nem tenta reinventar a roda, aposta novamente na fórmula de sucesso e consegue trazer o amadorismo do primeiro filme aos recursos técnicos, leia-se orçamento e qualidade do elenco, do segundo, e ao mesclar elementos dos dois, acaba, se não superando, trazendo momentos de clima tenso equivalentes ao primeiro filme. Os diretores Henry Joost e Ariel Schulman, do aclamado mockumentário Indie Catfish, sabem usar as limitações de tecnologia da época em que se passa o filme para causar ainda mais tensão do que no uso das câmeras digitais nos filmes anteriores. A curta duração da película e o elenco muito bem entrosado, a lindinha Jessica Tyler Brown rouba todas as cenas, não deixam a peteca cair nunca e ajudam a compor esta atmosfera até ser absolutamente insuportável. Sem derrubar um pingo de sangue sequer, até um monte de poeira causa sustos. Apoiados no roteiro de Christopher B. Landon, Atividade Paranormal 2 e Paranoia, as soluções continuam ainda mais simples e caseiras quanto possível por conta disso. E dentro do universo criado através destes 3 filmes, formam um conjunto ainda mais apreciável. Por exemplo, a câmera amarrada ao ventilador desmontado, trazendo algumas das cenas mais interessantes, em que o público aguarda sua lenta movimentação até chegar a hora de pular da cadeira.
Mesmo quando o filme explora o lugar comum da série, as sensações de opressão e claustrofobia permanecem quase intactas com um adicional muito bem-vindo. O humor bem colocado, que faz um balanço excelente com os momentos sérios e jump scares, fazendo o público rir de nervoso, com eficiência. O que pode ser visto como uma vantagem também, este terceiro filme larga a mão de tentar vender que se trata de fatos reais, como se tivéssemos a idade da jovem Kate, e submerge na mitologia, dando um foco maior no suspense e na construção do clima, o que permite aos realizadores utilizarem de melhores artifícios de narrativa em favor do clima, e não necessariamente da potencial da veracidade dos fatos. Atividade paranormal. 3. Se ventila mais ao assumir liberdades criativas como franquia de ficção, afinal, e poupa o público de quebrar a cabeça para imaginar como Dennis cria tamanha obsessão em filmar por tanto tempo os eventos de sua casa, trocando as fitas a cada 6 horas e ainda assistindo tudo na manhã seguinte, porque eles nunca buscaram ajuda, e como as meninas simplesmente se esqueceram desta infância repleta de eventos sobrenaturais. Tema para o quarto filme, talvez. Entre outras pequenas inconsistências que não chegam a atrapalhar a diversão. Para aproveitar mais, basta aceitar o que a trama tem a oferecer e não tente encontrar muita coerência, já que friamente o roteiro é bem simplório. O personagem de Dennis às vezes é tão irritante quanto Micah no primeiro filme e ainda solta um calhamaço de novas perguntas e algumas situações questionáveis, especialmente nas decisões dos personagens no decorrer da trama. Todavia, de todos os pequenos problemas, o mais difícil de entender é como cenas impactantes exibidas nos trailers ficaram de fora da versão de cinema de Atividade 3. Para citar algumas, o salto de Christie do parapeito da escada, a visita e o ataque ao sensitivo que investiga a família, segundo o IMDb, interpretado pelo mesmo médium do original, Mark Fredericks, agressões físicas mais intensas da entidade, o incêndio da residência da família e Christie Sand.